Bom dia, galera querida do segundo ano, Colégio Ideal. Nós da equipe estamos com muita saudade de vocês, muita saudade de ter o nosso contato semanal. Porém, esse é um momento de reflexão, é um momento de ficar em casa. Vamos ficar em casa estudando, estudando um pouquinho de física. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de óptica. Nós vimos alguns conceitos anteriormente, sobre a luz, sobre sombra, sobre as cores, etc. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho das características dos espelhos. Essa aula eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte da aula vou falar um pouquinho sobre os espelhos e na segunda parte dela vamos conhecer as características de um espelho curvo. Então vamos lá. Espelhos. O que são espelhos? São objetos utilizados no cotidiano com a finalidade de proporcionar a reflexão da luz. Ou seja, os espelhos são superfícies refletoras. Se você pegar uma superfície totalmente lisa, totalmente polida, essa superfície é capaz de refletir a sua imagem, refletir a imagem gerada por ela. Ao conhecer a característica do espelho, ou ao conhecer o que é um espelho, que é algo que proporciona a reflexão da luz, devemos também conhecer um pouco sobre essa reflexão. Então, o que seria a reflexão da luz? Esse fenômeno ocorre quando os raios de luz incidem numa superfície e retornam para o local de origem. Aqui eu fiz mais ou menos um desenho esquemático. Eu tenho uma superfície polida, 100% polida para ter reflexão. E quando um raio luminoso incide sobre essa superfície, ele retorna ao local de origem dele, ou seja, ele retorna para o meio onde foi originado. Então, a reflexão da luz é isso, é incidir um raio luminoso sobre a superfície e esse raio luminoso retornar ao meio em que foi produzido. Vamos pegar um exemplo do nosso cotidiano. Ao chegar em frente ao espelho, nós conseguimos enxergar a nossa imagem. Por que acontece isso? Acontece justamente por causa da reflexão da luz. A luz incide sobre um objeto, que somos nós, caminha até a superfície refletora, que é o espelho. Como o espelho é um objeto que tem a finalidade de proporcionar a reflexão da luz, quando a nossa imagem chega a esse objeto, ao espelho, ele retorna ao meio de origem. E retornando ao meio de origem, nós conseguimos visualizar nossa própria imagem. Então é por isso que quando a gente chega em frente ao espelho, nós conseguimos nos enxergar. Mas para que isso tudo aconteça, é necessário que tenha uma fonte luminosa. Não adianta você entrar numa sala escura, chegar em frente ao espelho. Você não vai conseguir obter a reflexão da sua imagem. Por quê? Porque não tem nenhum raio de luz incidente sobre essa superfície. Então, é importante saber. Para existir a reflexão da luz, é importante que tenha uma fonte de luz. Essa fonte de luz pode ser uma fonte de luz qualquer. Nós já vimos em aulas anteriores que existem dois tipos de fonte de luz, a primária e a secundária. Para ocorrer a reflexão da luz, não necessariamente tem que ter uma fonte de luz primária. Pode ser uma fonte de luz secundária. E nesse estudo da reflexão da luz, ele nos deixa duas características ou duas leis. A primeira dela, lei da reflexão. Eu fiz um desenho esquemático aqui mostrando em preto
O espelho é simbolizado por uma reta e 3 tracinhos atrás dele. Nesse espelho aqui eu tenho um raio chegando, um raio luminoso chegando, chamei de A, e tenho um raio sendo refletido, que eu estou chamando de B. Por meio desse desenho aqui, nós vamos estudar as duas leis da reflexão da luz. Primeira lei. A primeira lei diz o seguinte: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Reta normal, só relembrando aí, reta normal é a reta perpendicular à superfície. No caso aqui, nós temos a superfície, que é o espelho, e perpendicular a essa superfície eu tenho uma reta normal. Então, pela primeira lei, nós temos que esse raio incidente, o raio A que está impedindo sobre o espelho, o raio refletido, esse raio B que está sendo refletido, e essa reta normal estão tudo no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares. Todos esses objetos estão contidos no mesmo plano. E qual é o plano que eles estão contidos? Superfície do espelho, a superfície de separação. Na segunda lei, continuando na reflexão da luz, a segunda lei da reflexão diz o seguinte: os ângulos de incidência e o ângulo refletido são congruentes. Ou seja, esse ângulo I, que está incidindo sobre o espelho, e esse ângulo R, que está sendo refletido pelo espelho, eles são iguais. Se eu tiver aqui nesse ângulo I 45 graus, por exemplo, nesse ângulo R também vai ter 45 graus. Se esse ângulo I for de 5 graus, esse ângulo R também vai ser um ângulo de 5 graus. Então, a segunda lei diz isso, que os ângulos incidente e refletido, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. O mesmo grau que esse ângulo aqui está sendo incidido, ele vai ser refletido. Se estiver entrando aqui 20 graus, vai estar saindo aqui 20 graus também. Então, vamos continuar com o nosso estudo de espelhos. Nessa segunda parte da aula, vamos ver um pouquinho sobre o espelho plano. O que é um espelho plano e quais as suas características. O espelho plano é o único que é sempre estigmático, ou seja, as imagens são perfeitamente simétricas. O que quer dizer isso? O espelho plano, como o nome já diz, plano, ele é totalmente reto, ele não faz curva. Quando um espelho ele faz curva, ele é um espelho côncavo ou um espelho convexo. Tem a parte de dentro e a parte de fora. Isso é tema dos próximos estudos. Vamos focar agora no espelho plano. Plano significa reto. Então, espelho plano é espelho reto. É aquele espelho que nós temos em casa. Quando nós chegamos em frente ao espelho de nossa casa, sempre vai acontecer isso aqui, vai formar uma imagem estigmática, ou seja, uma imagem simétrica àquele que está sendo refletido pelo espelho. Como assim? Se a gente parar em frente ao espelho, nós vamos enxergar a nossa imagem do mesmo tamanho do que o objeto. No caso, o objeto somos nós. A nossa imagem vai ser do nosso mesmo tamanho. À medida que a gente se aproxima do espelho, nós temos a impressão de que nosso tamanho está aumentando. Quando nós se afastamos do espelho, temos a impressão de que a nossa imagem está diminuindo. Por que isso acontece? Lembrando lá da segunda lei da reflexão da luz. O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Quanto mais a gente se aproxima do espelho, menor é o ângulo. Então, consequentemente, a nossa imagem vai expandir, vai aumentar, por causa da distância.
também de outra característica. A imagem tem sempre o mesmo tamanho e a mesma distância do objeto. Por isso que eu falei que quando a gente se aproxima do espelho, nós temos a impressão de que a nossa imagem aumenta, o nosso tamanho aumenta. Por que isso acontece? Justamente por causa disso, ó. A imagem tem sempre o mesmo tamanho e a mesma distância. Se nós aproximarmos do espelho, nós estamos diminuindo essa distância. Então, quando diminui a distância do objeto, que no caso somos nós, para a nossa imagem no espelho, o nosso tamanho também vai ser modificado. O nosso tamanho ele vai aumentar. Se a gente afastar do espelho, o que é que está acontecendo? Nós estamos aumentando a distância. O objeto somos nós, então nós estamos afastando do espelho. Quando a gente afasta do espelho, ele também vai ser interferido na imagem. A imagem ela também vai afastar, ou seja, ela vai diminuir. Então o espelho plano é isso. Forma sempre imagem simétrica, perfeitamente simétrica. Se a gente chegar em frente ao espelho, nós vamos nos enxergar perfeitamente. E quanto mais próximo a gente estiver do espelho, ou seja, se nossa distância, o objeto, para o espelho for pequena, a nossa imagem vai ser uma imagem grande. Se a distância entre o objeto e o espelho for grande, a nossa imagem vai ser pequena, de acordo com as leis da reflexão. Continuando, característica das imagens formadas por um espelho plano. Quais são as características dessa imagem? Primeira característica, ela é uma imagem direita. Como assim direita? Ela tem a mesma orientação e mesma posição do objeto. Se a gente parar em frente ao espelho, nós vamos conseguir nos enxergar com a mesma orientação e com a mesma posição. A minha distância, eu com o objeto, vai ser a mesma distância da minha imagem formada pelo espelho. Quando a distância e a imagem formada pelo espelho for a mesma, que só acontece em espelho plano, nós temos uma imagem direita. Segunda característica das imagens formadas no espelho plano é a imagem virtual. Ou seja, o que é a imagem virtual? É a imagem que a gente só consegue enxergar dos nossos olhos. Como assim a gente vai só consegue enxergar essas imagens dos nossos olhos? Se a gente projetar um espelho plano fora do nosso alcance visual, nós não vamos conseguir enxergar essa imagem. Vamos usar um exemplo um data show. O data show ele é conectado a um dispositivo, pode ser geralmente o notebook, e a partir do data show, que é projetado na parede, a gente consegue enxergar as imagens que estão no notebook. Ou seja, isso não é uma imagem virtual. A gente não consegue enxergar essas imagens apenas nos nossos olhos. Se projetar a imagem do notebook pelo data show, a gente vai conseguir enxergar ele na parede. Então, não é um exemplo de imagem virtual. O exemplo de imagem virtual é aquela imagem que a gente só vai conseguir enxergar dentro dos nossos olhos. O espelho plano é o único que vai gerar imagens com essa característica. Se a gente chegar em frente ao espelho, nós vamos enxergar a nossa imagem. Se a gente sair de frente do espelho, a gente não consegue enxergar a nossa imagem em outro lugar. Por quê? Porque essa imagem não vai ser projetada. Porque ela é uma imagem virtual. Então a imagem virtual é isso, é a imagem que ela não é projetada, ela só é vista dos nossos olhos. Se a gente sair do alcance do espelho, ou seja, do alcance da reflexão da luz, a gente não consegue enxergar, por causa da característica. Se a gente conseguir enxergar a imagem na parede, como foi o exemplo que eu citei do data show,
ela deixa de ser uma imagem virtual e passa a ser uma imagem real. Mais uma característica da imagem que é formada por um espelho plano. A imagem formada pelo espelho plano é atrás do espelho. Sempre vai ser atrás do espelho. Aqui eu fiz o desenho esquemático. Nessa superfície aqui em azul eu tenho um desenho de um espelho. Lembrando sempre que o espelho ele é uma reta que tem 3 tracinhos atrás dele. Esse tracinho aqui significa que é a costa do espelho, que é atrás do espelho. Temos aqui um objeto, nesse caso eu desenhei uma estrela, e aqui eu tenho um observador, uma pessoa, um olho. Esse objeto incide um raio aqui sobre o espelho e é refletido para o olho da pessoa que está lá enxergando. Só que essa imagem, ela não é formada aqui no olho da pessoa, ela é formada atrás do espelho. Sempre atrás do espelho. É uma característica do espelho plano. A imagem formada de um objeto, ela é formada atrás do espelho. E a distância do objeto para o espelho e do espelho para a imagem é a mesma. Estou chamando aqui de x a distância do objeto para o espelho e de x' a distância do espelho para a imagem. Eles possuem uma mesma distância. O objeto para o espelho para a imagem, eles têm a mesma distância. Se eu aumentar o objeto, aumentar a distância do objeto, consequentemente, por característica, eu também vou aumentar a distância da imagem. Se eu aproximar o objeto do espelho, eu vou aproximar a imagem do espelho. Se o objeto tem 2 metros de distância para o espelho, a imagem também vai ter 2 metros de distância para o espelho. Se o objeto tiver 1 metro de distância para o espelho, a imagem também vai ter 1 metro de distância para o espelho. X é igual a x'. E por fim, para terminar essa parte de espelho plano, nós vamos ver a última característica da imagem, que é a imagem enantiomorfa. Mas o que é isso, professor? Uma imagem enantiomorfa. É uma imagem, a mesma coisa que reversão. Por exemplo, se você parar em frente ao espelho e levantar a sua mão esquerda, no espelho você vai ter a impressão de que é a sua mão direita. Se você parar em frente ao espelho e levantar a sua mão direita, você vai ter a impressão de que está levantando a mão esquerda, né? Vice-versa. Por quê? Porque é uma característica do espelho plano. Ele forma uma imagem enantiomorfa, ou seja, uma imagem reversiva, uma imagem contrária. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos alguns exemplos, né? Ambulância, geralmente o nome ambulância ela vem contrária, ela vem escrito contrário. Por quê? Porque para um passageiro, o motorista, quando está dirigindo o carro, na frente ele consiga enxergar a ambulância no nome certo, né? O espelho retrovisor de um automóvel, ele é um exemplo de um espelho plano. E como o espelho plano, a imagem ela é enantiomorfa, por isso que o nome ambulância ela vem escrito de trás para frente. Porque o motorista que estiver à frente, né, dirigindo um automóvel à frente da ambulância, ele consiga ler o nome certinho. Outros exemplos também, carro de polícia, alguns transportes escolares também, e etc. Né, que a imagem é revertida ou enantiomorfa. E como exemplo, eu dei mão direita, mão esquerda. Né, se parar em frente ao espelho, plano, levantar a mão direita, no espelho vai estar a mão esquerda. Por hoje é só, pessoal. Se gostou da aula, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até mais.